Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Que está muito interessante, né? Esse vídeo aqui também vai servir para muitas pessoas, tá? Que são novas no meu canal, não conhecem ainda sobre esse tema, tá? A consciência ainda não despertou, tá? Vai servir muito. E para aqueles que estão despertos, ele vigiar na situação para não cair no laço do passarinheiro, tá, pessoal? Então, e você tem que ver qual a frequência que você tá. Você tá com medo? Tá com culpa? Você tá em outra frequência, tá? É, é, deixa eu me limpar aqui, né? Que a frequência de Deus não é essa, tá, pessoal? Você viu o que Adão sentiu? Os apóstolos sentiram quando ele não tinha o guia do Espírito de Deus, tá? Tava com medo. Aí a gente parou aonde? O tema de hoje é o que é o sono espiritual, né? E como sair desse sono de inconsciência. Então, a gente sair é despertando, né? A gente pode sair de lá despertando, mas o que é que a gente falou lá na primeira parte que é esse sono? É quando é uma fase da sua consciência que está em perigo, a vida espiritual, que pode causar inatividade, distração e desatenção para com o trabalho da espiritualidade. Então, é quando você está inativo na distração do mundo que não está conectado ao seu trabalho espiritual. Porque a gente veio realizar que é um trabalho, tá? Foi colocado na nossa alma e a gente está sendo iludido aqui, tá? A maioria da humanidade. Então ele viu que todas as pessoas que nascem, tá? Ela está nessa inconsciência, tá? Aí ele fala, de acordo com a Bíblia, né, o sono espiritual é uma metáfora. Então, sono não quer se dizer que você está com o olho fechado dormindo. Que representa o quê? Representa que sua consciência está separado da verdadeira vida que está em Deus, tá? Por isso que você não tem vida. Então, é uma morte espiritual, é um sono espiritual que você não tem vida, tá? Por isso que a gente viu na primeira parte, né? Aí ele falou o quê? Quem está nessa fase dormindo corre um sério risco de ser enganado pelo inimigo, tá? Então, por isso que a humanidade está sendo enganada, tá? Está sendo levado para matadouro e não sabe, tá, pessoal? Então, quem está nesse sono precisa acordar. Ele fala que o, o vento do Espírito Santo de Deus é que vai trazer esse despertar dessa sonolência espiritual, tá? Vai despertar e de lugar para mover de Deus da sua vida. Ele fala, vai abrir os olhos espirituais, os olhos da fé espirituais, né? Você vai sair do mudanismo, vai vencer a preguiça, a empatia, a apostasia do espírito e vai se colocar na disposição do Senhor e do seu chamar. Tá? Foi isso que a gente viu, não foi? Aí a gente viu o que na outra parte? O despertar significa você sair da inércia, da força, atividade e retomar consciência. Porque enquanto você não desperta, você não tomou a primazia da consciência, tá? Espiritualmente, despertar pode ser entendido como uma libertação da alma de quê? Do ego. E entrar na iluminação interior. Então, para se tornar um corpo de luz, né? A chave para abrir a porta do coração. Só você tem a chave. Eu não posso querer aqui convencer. Não, não. Você tem a chave. Quando você sentir o toque, abra.
O mestre está lhe chamando. Ele quer cear com você. Tem até uma música aí que os evangélicos cantam, né? É, mestre chama, vem chamar. E hoje não pode passear. Muito pão purificou, água e vinho transformou. Jesus se vem amar. Então, o mestre chama, tá? O mestre chama, tá? Então, o mestre está chamando. Então, você tem que atender o chamado, tá? Encear, o mestre chama, vencear. Então, o mestre chama, vencear, o mestre chama. Então, Cristo está batendo a porta e chamando para você vencear. Hoje pode passear, muito pão purificou. Eu cantei, eu toquei muito essa música na igreja, era o momento da Santa Ceia, né? Tá, pessoal? Tá? Mas a ceia verdadeira, você vê que os homens fazem aí, essa ceia aí, tá? Mas a ceia verdadeira está acontecendo dentro de você. O mestre chama, vem cear. Tá? Tá batendo a porta para você abrir para cear com a sua consciência. Aí ele fala: despertamos na hora que soa o alarme. Pode ser pela balada do amor ou da dor. Então, ele fala que esse despertar pode, quando surge o alarme, é quando você sente o toque na sua alma, tá? Na consciência, você sente o toque, é o alarme para você vir para o despertar. Podendo ser pela badalada, não é balada não, tá vendo? É badalada, né, do sino, pode ser do amor ou da dor. Muitas pessoas, pessoal, vêm na dor, tá? Não tem como fugir, tá? Porque as pessoas resistem, tá? A gente resiste assim, né? Muitas pessoas vêm pela dor mesmo, tá? Aí cada um de nós tem a sua hora de despertar. Então, não adianta você empurrar, despertar para os outros, tá? Empurrar aí curso de despertar, coisa de. Não adianta, tá? Ela tem um momento certo dela que ela vai despertar. Outros continuam no sono profundo esperando o seu momento. Então, cada um aí está esperando o seu momento. Vai ter o seu momento, tá? Talvez seu momento chegue na hora que você viu meu vídeo. Tocou em você. É o momento de você agora, como é que se diz? Atender esse chamado. Tá? Mas muitos estão endurecendo. Para que você está fazendo isso? Isso é uma oportunidade que Deus está dando a você, pessoal, de você ver as coisas, enxergar, sair da frequência aí, da maldade aí que você, o inimigo está colocando você. Mas por que você está endurecendo? Tá? O que é que você vai ganhar fazendo isso? Tá? Aí ele fala, quando será o nosso despertar? Quando será? Ele pergunta, o despertar da alma ocorrerá quando formos solos férteis para ouvir e escutar a palavra e ver enxergando as coisas de Deus. Então, é quando você dá ouvido para ouvir a palavra. Quando você senta aqui para escutar meu vídeo, eu estou falando a palavra de Deus. Está tocando no seu coração, pessoal? É a sua hora. Você está sendo um solo fértil. Será que essa palavra que eu falei vai cair em um solo fértil ou no pedregulho? Vai cair à beira do caminho? Entende? Eu estou lançando aqui a semente. Eu não sei em que solo vai cair aqui. Se vai produzir fruto, se não vai. Tem alguns aqui que já produziu fruto, tá? Tem outros ainda que caiu na pedra, tá com a pedra dura no coração. Não tá florescendo fruto, tá? Então, existe vários níveis aí de consciência aonde essa palavra cai no coração, tá? Mas você tem que escutar, ouvir a palavra de Deus e ver enxergando as coisas de Deus. A partir daí, o despertar nos conduzirá para compreender o ensinamento de Jesus Cristo como roteiro de vida.
Então a gente começa a compreender o que Cristo estava fazendo aqui, a mensagem que ele está passando, os apóstolos, a gente começa a entender as escrituras. Por quê? O Espírito está nos guiando quando a gente desperta. Então, todos que lêem a Bíblia sem o despertar da consciência, ele vai errar, tá? Vai entrar em conceito religioso, vai criar confusão na mente. É o que está acontecendo, tá, pessoal? Não tem como fugir disso. Tá na nossa cara aqui, ó, tá? Aí ele fala, tudo na vida tem o seu tempo e o amadurecimento espiritual. Então, tudo tem o seu tempo. Até para você amadurecer espiritualmente, tem um tempo, tá? Aí ele fala, do nascimento passamos pela infância, pela adolescência, até sermos adultos. Mas muitos adultos ainda vivem a infância ou a adolescência. Então, ele está falando isso aqui espiritualmente. Ele fala, a gente não passa pelo nascimento, passa pela infância, adolescência, até a gente se tornar adulto. É a mesma coisa espiritualmente, né? Mas ele disse, mas tem muito adulto ainda que vive a infância e a adolescência. Então, não cresceu espiritualmente. Tá como criança ainda. Não quer tomar responsabilidade. Tá? Precisa, tá? Não tem como despertar o crescimento espiritual para você tomar responsabilidade. Tá? É isso que Deus quer, que você cresça e se torne um ser espiritual, consciente, adulto, para ter responsabilidade. Aí ele fala, o despertar espiritual significa literalmente acordar desse sonho. Então, o despertar é acordar desse sonho. Acordar desse sonho, abandonando o domínio do ego, então, estado do ego, né, a sua consciência, deixando para lá para que tenha mais controle sobre nossa alma. Então, para que a gente controle as nossas emoções, sentimentos, pensamento. Então, é o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Né? Trabalhando essa espiritualidade assim. É o que a gente está fazendo. Né? Aí ele fala, quando isso acontece, ele não controla mais, liberando nosso apego às tarefas fúteis de tentar tornar o sonho melhor. Então, quando isso acontece, o ego não controla mais, liberando a gente do apego fútil da vida. Tá? A gente está livre. Tá? Mas tem muito ainda, até falando de espírito, está apegado a muitas coisas, pessoal. Será que despertou? É a minha pergunta, tá? Aí ele fala, este é o ponto crucial disso. Muitas pessoas ainda têm medo de abandonar esse estado de sono. É o que acontece com as pessoas. Ela tem medo de abandonar esse estado de sonolência e de sono espiritual. Que gosta do sono, tá? Aí vem um igual a minha, você começa a bater na cara. Acorda! Pá! Não me deixe! Eu quero dormir! Tá, pessoal? Quer ficar aí dormindo aí, tá? E aí quando vê meus vídeos, começa a dar um tapa, começa a mexer com ele não gosta, começa até a atacar essa pessoa que tá acordando ela, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele tem medo de que vão perder quando o lançamento for alcançado. Então, ele sabe, tem muitas pessoas que sabem que vai ter que deixar muitas coisas. Quando vem para o despertar ou para a convenção a Cristo, tá? Ela sabe, ela percebe isso, a consciência dela que vai ter que largar as coisas aqui que ela gosta, que são as coisas aí que a Matrix colocou. Então, ele está apegado a isso, tá? Então, esse apego faz com que ele endureça o coração para o despertar espiritual. Muita gente assim, tá, pessoal? Pegada das coisas aqui materiais, e ela percebe quando o despertar está chegando, ela endurece porque ela não quer
deixar aquela forma de que ela está levando ali, tá? Ela, não quero, tá? Tem medo, tá? Então, tá numa frequência de medo. Foi o que Adão sentiu, o que o discípulo sentiu lá preso na casa. Tem que sair dessa frequência. Aí ele fala: quando você acorda, no entanto, você não está mais trabalhando em algo que depende do ego. Então, quando você acorda espiritualmente, desperta, né? Você vai perceber que não está trabalhando mais para algo que depende do ego. Você está apegado às coisas espirituais. Então, uma pessoa que está desperta, ela fala de coisas espirituais, está apegada às coisas espirituais, leva outras pessoas a se apegar às coisas espirituais, largar essas coisas do ego, tá? Aí você vê verdadeiramente a pessoa que está na espiritualidade. Agora, as pessoas vezes dizendo: eu sou espiritualista, eu despertei, mas está fazendo as pessoas pegarem ao ego. Tem alguma coisa aí errada, tá, pessoal? Alguma coisa que não tá batendo aí, tá? Eu preciso entender isso aí, tá? Tá pegado às coisas materiais, as coisas. A pregação é só nessa conotação, tem alguma coisa errada aí. Isso não é espiritualidade, tá? Aí ele fala: aqueles pensamentos e medo que você teve sobre a separação de dissipar. Então sente o medo que você vai se dissipar daquilo que você está pegado. Aqueles apegos de quando você estava no estado de sonho também desaparece. Então, é isso que vai acontecer. Se você era uma pessoa muito matéria, estava apegada, você começa a não dar mais importância a essas coisas, tá? Você está vivendo aqui, você vai usar, mas não tem a importância como a importância das coisas espirituais. Esse é um sinal de que a pessoa despertou, tá, pessoal? Aí ele fala: desaparece, você não sente mais apego aos filhos, à família, dinheiro, poder, status. Então, quem é verdadeiramente desperto não está buscando atrás disso, tá? Até família, ela não está mais apegada a filhos, família, dinheiro, poder, ela não está indo mais atrás de status. Uma pessoa verdadeiramente que despertou a frequência dela, tá? Aí ele fala: tudo se foi. Esse processo de disputa é que supera a crença de separação. Então, é aonde vai superar aquela crença de separação do seu ego, dos desejos das coisas aqui. E o que é que a Matrix e o príncipe desse mundo, ele alimenta as pessoas? É disso aqui. Quando ele levou Cristo lá para ser tentado, o que é que ele ofereceu a Cristo? Lembra, pessoal? Lembra dessa passagem? Será que tem na sua Bíblia ainda ou já tiraram? Lembra que Cristo foi levado para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites, e aí o inimigo lá, Satanás apareceu lá, o diabo apareceu para tentar ele? Qual foi a tentação que ele disse? Eu lhe dou todo esse reino desse mundo, se você me servir. Ainda fez Cristo assim: então você é filho de Deus? Então tá com fome? Transforma essa pedra em pão aí. Você entende, pessoal? Então, você pode ser tentado por alguma coisa. E teve muitos líderes, muitos religiosos que caiu na tentação. Foi levado para o deserto e chegou lá, foi tentado e aceitou a tentação. Você tem que resistir igual a Cristo, tá? Aí ele fala: não há lugar para comprometer esse processo. Não há lugar para tornar seu sonho mais bonito e mais produtivo, bem-sucedido ou financeiramente abundante. Essas coisas acontecerão com o resultado do seu despertar. Então, vai vir a provisão. Porque você viu que quando Cristo resistiu à tentação do inimigo, o que é que aconteceu depois? Os anjos veio e serviu a ele comida.
veio servir a ele. Porque ele estava 40 dias, 40 noites jejuando, né? Então ele estava com fome. Então, depois que ele resistiu, passou pelo teste da tentação, né? Que todos nós, às vezes, passa por esse teste. O que é que aconteceu? Ele, como é que se diz? Foi servido pelos anjos, não é assim que o versículo mostra lá? E depois Cristo foi servido pelos anjos. Pronto, ele ganhou a batalha ali da tentação. Tá? E todos nós passamos por isso, tá, pessoal? Aí ele fala, ao invés de procurar compromisso, vocês se encontrarão como Deus. E assim o desejo por dinheiro, status, poder será substituído por um estado infinito do ser. Então, você já está completo, tá? Você não vai buscar essas coisas mais. Mas você vai fazer o quê? Essas coisas vão alcançar você. Foi o que Cristo disse. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Para você se manter até o final da sua vida aqui, tá? É isso. Aí ele fala, e quais são os níveis de sono espiritual? Quais são os níveis que essas pessoas estão no sono aí, pessoal? Qual é o nível? Primeiro, sono profundo. Então, sono profundo, que você bate na cara da pessoa, a pessoa não acorda, tá? É o sono. Você já teve um sono profundo desse que joga água em cima, dá um tapa e a pessoa continua dormindo? Então, sono profundo são aqueles que passam anos em que sabe uma vida mergulhada no sono do mundo. Então, a consciência dela está atrelada às coisas do mundo aí, tá? E no esquecimento total de Deus. Então, tá nem aí para nada de Deus, nada, tá lá aterrado mesmo. E do propósito, do próprio propósito da sua alma. Então, ele também não tem, como é? Tem um esquecimento total de o que ele veio fazer aqui. É por isso que tem muito aí quando vai caindo em si. O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas enquanto a pessoa está lá no sono profundo, ela não questiona. O questionamento entra quando ela começa a já dar uma clareada na mente dela, tá? Uma pessoa que está no sono profundo, ela não questiona, ela está ali e ela está até curtindo, sabe? A Matrix, ela está curtindo, ela tá de boa, tá se jogando de boa, ó. Eu tô de boa, tô de boa. Ela tá lá mergulhada, sabe? Naquela Matrix de cabeça. Ela tá aproveitando ali, tá? Aquele momento ali do sono espiritual dela. Ela não tá nem aí para Deus, para o propósito da alma, não tá nem aí. Então, esse é o primeiro nível de sono espiritual que uma consciência está. Então, qual é o segundo? Ele fala sono curto. Então, a pessoa ter um sono curto, tá? Ela propicia uma interrupção total da consciência, mas é curta. Então, ela entra no momento ali de inconsciência, mas depois ela começa a dizer, não, por que, é que eu estou fazendo isso? Ela começa a cair em si, entende? É aquele sono que a gente dorme e acorda, né? Aquelas noites que a gente dorme, mas aparenta não ter dormido. Entende? É o vacilo que muitos que às vezes estavam despertos, caiu no sono e depois voltou. O que foi que aconteceu? Por que, que eu fiz? Tá? É aquele momento. Então, existe esse nível de consciência, né? É o segundo. Aí ele fala, terceiro, o semi-desperto ou a sonolência. Então, é aquele semi-desperto, é aquele que ainda não despertou totalmente. Ele está acordando. Sabe como a pessoa está acordando do sono? Ela, ela começa a ver assim uma coisa embaçada ainda. Aí a outra pessoa lá, acorda, você está dormindo, acorda aqui, tá? Tem pessoas falando para ela, está escutando
Quem é isso que tá me chamando? Hã? Ela tá semi-acordada, tá? Semi-desperta, naquela sonolência. Ele fala que é um estado de que está suficientemente desperto, tá? Ainda não está suficientemente desperto para ver, entender aquilo que deveria fazer, mas não a ponto de decidir a fazer. Então, ela está ali já quase despertando, mas caindo no sono, tá? Porque tem coisas que estão fazendo com que ela volte de novo para o sono, tá? Ele fala, essas coisas, eu sei das coisas e eu estou dormindo. Então ele sabe, eu sei, o despertar, mas ainda está dormindo. Está praticando coisas ainda de pessoas que tá dormindo, tá? Então, essas pessoas estão semi-despertas. E tem muitos desses semi-despertos no meio da espiritualidade, pessoal. No meio da religiosidade, tem muitos evangélicos que estão semi-despertos. Ele não despertou totalmente, ele... Hã? Sabe? Ele diz que eu estou dormindo, escuto as coisas, mas não me decido a fazer. Então, ele está até escutando a negócio da espiritualidade, mas o que é que eu tenho que fazer mesmo? Ah, é o estado de que não segue em frente em um propósito fraco e outro propósito mais fraco ainda. Então, ele está num propósito ainda fraco, não decidir, não tem aquela decisão, está com aquela intrepidez, tá? Aí ele fala, a vida de quem está nesse estado corre sempre para o mesmo lugar, ou seja, não sai do lugar. Então, ele não quer sair da zona de conforto dele, então, ele corre para sempre para o mesmo lugar. Eu vou ficar no meu cantinho do sono aqui. Aí vai entrando, aí o outro acorda, ele desperta porque aí fica naquela sonolência, sabe? Em pé dormindo, então tá ainda é igual como aquele que está dormindo em pé, entende? Sem que acorde deste estado, tem que tomar uma decisão. Então, essa pessoa tem que tomar uma decisão. Ela sabe que tem que para despertar totalmente, tem que tomar e ela não toma, ela aí fica naquela sonolência. Mas é isso porque você é chamado para despertar, para tomar uma decisão, tá? Aí ela fica, esse estado traz insatisfação e tristeza. Então, é aquele que estão no meio da espiritualidade, estão insatisfeitos e tristes, porque ele não se conecta verdadeiramente. Se você está insatisfeito com o seu chamado, se você está triste com o seu chamado, você está vivendo um semi-despertamento. Tá? É aquele que está na espiritualidade, está reclamando de tudo. Está insatisfeito, está triste. É a hora de afastar o sono de uma vez por toda. Tomar uma decisão. É aquela pessoa que ela sabe, ela tem que tomar uma decisão que é muito forte e ela não quer sair daquele estado. Ela quer ficar ali. Mas é preciso, tá? Aí ele fala, ainda mergulha no estado, nem aproveita o mundo cheio, né? O mundo cheio, porque na verdade nós não somos mais tão irresponsáveis a ponto de entregar a tentação, mas tampouco aproveita o que Deus oferece como convém. Então, aquela pessoa que não aproveita as coisas do mundo, né? Não, igual aquele que estão no sono, ela tem uma vida mais reservada, fugindo da tentação, mas não aproveita essas coisas do mundo e não aproveita as coisas da espiritualidade que vem de Deus. Então ela fica no meio, então ela fica naquela tristeza, porque ela não tem gozo da carne e não tem gozo do espírito. Uma pessoa sem gozar, o que está acontecendo com ela? A gente não pode ficar sem gozar aqui, tá, pessoal? Ou você vai logo para o gozo da carne, ou vai para o gozo logo do espírito. Não fica nessa sonolência aí. Aí ela não toma decisão, não. Aí não toma, fica ali. O que é que está acontecendo, pessoal? Você é como um morno, né? A Bíblia fala do morno, né?
Aí ele disse, nem tampouco aproveita as coisas que Deus oferece como convém. Nem somos do mundo, mas também não somos aquela luz acesa. Então, ele não é do mundo, mas também não tem a luz acesa. Não adianta de nada. O que é que você está fazendo? E aí está no meio da espiritualidade, mas ainda está nesse semi. Ele fala que é semi o quê? Semi-despertar, né? Semi. Cadê? Semi-desperto. Então, esse semi-desperto, ele está nessa sonolência. Aí ele não é da luz e nem também está no mundo. Está fazendo o quê, pessoal? Aí ele fala, cuidado, o morno, ele vomita. Então, é o que a Bíblia fala, né? Porque o morno eu vomitarei da minha boca, de lá em Apocalipse, né? Aí ele fala, a insatisfação e a amargura são escondidas nesse estágio. E, portanto, de sairmos desabafando nós que estão ao meu redor. E, de fato, só o que pode resolver esse problema sou eu, tomando a decisão de sair desse estágio. O único que pode sair desse estágio é você. Porque você não quer tomar decisão. Você tem que tomar. Você aqui tem um livre-arbítrio para tomar entre o bem e o mal. Aí você fica, não escolhe nem o mal e também não escolhe nem o bem. Aí é um ser sem luz, mas também fica ali sofrendo e não pratica as coisas aí que os que estão dormindo praticam. Aí você fica sem um gozo da carne e sem um gozo da alma. Deus não quer isso, tá, pessoal? Isso não é agradável a Deus, tá? Aí ele fala o quarto estágio, que é o despertar da consciência. Então, é aquele que a consciência já está desperta. E ele fala, é acordar, deixar de estar dormindo, sair do estado do sono e de dormência. Podemos citar ainda que, ao sair desse estado de inatividade, de prostração, passa a ter vigor. Então, ele passa a ter energia, passa a ter aquele vigor de falar da espiritualidade, aquela coisa, ele tem aquele tesão tesão, né? Não, é o tesão, aquela energia de falar da espiritualidade. É o que eu estou fazendo aqui, tá? E vocês, quem assiste essa pessoa, você começa a sentir que a pessoa mesmo tem a vibração. Tá no gozo da vibração. Tem um tesão de falar das coisas espirituais e sente gozo na alma. Tá? Ele fala, então, agora é o momento de despertar para a vontade de Deus. É hora de basta de mundo. Então, é aquele momento que a pessoa dá um basta do ego dele, das coisas que ele estava praticando no mundo. Então, ele se converte mesmo, ele desperta a sua consciência. Aí a pergunta que não quer calar, mas já está calando, será que a Bíblia fala sobre esse sono espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler, né? Efésios 5,14. Por isso o que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, o apóstolo Paulo manda despertar. Despertar o quê? A consciência, tá? Que está dormindo, né? Dormindo, levanta você dentre os mortos, porque você está no meio das pessoas mortas aí e não sabe. Morta o quê? Morta espiritualmente. Porque estão afastados de Deus, tá? A sua consciência, Deus está ali, mas a consciência dele está afastada. Então eles estão mortos. Você tem que levantar e aí Cristo vai resplandecer você, a luz, dentro de você, e Cristo resplanderá sobre ti. Então a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Você vai se tornar um corpo de luz, tá? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão desse mundo,
mas transformá-lo pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, não, a gente não pode se amoldar como as pessoas estão aí no mundo. Tá? Aquele que é desperto mesmo, ele sabe, tá? Ele se afasta. Então, quando o sintoma da espiritualidade, ele começa a perder amigo, se afastar, ficar mais reservado. Ele começa a buscar mais coisas espirituais. Ele não tem mais prazer de buscar negócio de poder, dinheiro, coisa. Ele não tem mais esse desejo, essa gana. O desejo dele é falar a verdade da espiritualidade. É a única coisa, tá? Que ele se alimenta, tá? Mas ele vive ainda em sociedade, o que é que ele faz? Ele está no meio ainda. Por isso que tem que tomar cuidado para você não sair dessa frequência. Você que despertou, então, não se amolde ao pensamento, mas transforme. Sua mente está mudada, coloque outra forma de pensar, de se colocar nesse mundo, tá? E vai incomodar, tá? Ah, é estranho, ó para lá, Samuel estranho. Ah, essas pessoas que falam de despertar, é tudo estranho. Então, as pessoas que estão aí dormindo, ela acha a gente estranho, tá, pessoal? Nossa, ó para lá, eles ficam falando de negócio de ET, de saída do corpo. Essas pessoas estranhas, as minhas filhas aqui já falou. Nossa, meu pai, você é estranho, viu? Você é estranho. Eu não entendo você. Eu digo, não tente entender. Você não vai entender essas coisas ainda, tá? Aí ele fala, Romanos 13:11. Faça isso, compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. Então, está próximo, tá? Tem que despertar. Chegou a hora. Então, quando chegou a sua hora, não endureça, pessoal. Não endureça o coração, por favor. É para o seu bem, tá? É o momento. Se você estava aí no mundo, já aproveitou, né? Como eu fiquei aí fazendo muitas coisas aí, bobagem aí. Já fiz muita bobagem, tá? Quem que não fez nessa vida? Então, já fiz aí, estava na ignorância, fiz um bocado de bobagem. Agora, quando chegou o despertar para você, chegou a hora. E a salvação já está perto de você. Então, compreenda esse tempo quando o despertar chegar para você. O chamado de Cristo chamar para você. Não endureça o coração, tá, pessoal? Porque isso vai ser um pecado muito grave, tá? Aí ele fala, Provérbios 6:22. Você que anda, eles o guiarão. Quando dormir, estará protegendo. Quando acordar, falará com você. Então, se você despertou, você pode andar, ele vai estar guiando. Você pode dormir, ele vai estar protegendo você. Quando você acordar, ele falará o que você deve fazer. Então, essa é a pessoa desperta, que está sendo guiado por essa espiritualidade. Tá? Aí, o que mais? A Bíblia fala. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá pronto, você despertou, agora vigie para que você não entre em tentação. Não caia nessa tentação aqui, dessa matrix do inimigo aqui, porque você vai cair na tentação. Você viu que Cristo sabe disso, por quê? Ele sabe que ele foi tentado lá no deserto. Por isso que ele estava mandando vigiar e orar, para não cair na tentação. O espírito já está pronto aí. Você despertou? Já está pronto. Você vai crescendo agora espiritualmente. Mas a carne,
né? O ego onde você está é fraca, você pode cair, tá? Então, pessoal, cuidado, tá? Você que despertou, você ainda que não despertou, você já está tomando ciência de que você tem que fazer. Aí ele fala, Jeremias 31, 26. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Ele disse, quando ele despertou, ele disse, nossa, esse que é o despertar, não é muito bom não. Então ele olhou, Jeremias olhou, e viu que o sono que ele estava era muito doce viver na ilusão que a Matrix preparou. Eu vi que o sonho era muito doce, estava gostoso. É isso, tá, pessoal? Tem muita gente que tava aí num sono gostoso aí do prazer aí do mundo das coisas. Quando desperta, pessoal, vem, passa por uma dificuldade, uma luta, tá? E aí diz, poxa, para que eu fui despertar? Mas é isso, pessoal, tá? É provando ali a seu espírito para ver se você permanece fiel a Deus. É igual como foi ali, Cristo foi provado o espírito dele para ver se ele ia ser fiel a Deus, tá? E ele foi fiel em tudo, tá? Aí, Salmo 78, 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho o excita. Então, quando você é desperto, desperta você do sono, o Espírito de Deus é como o Senhor vai despertar do sono você como um valente. Então, para você enfrentar a batalha espiritual, é como um vinho excitante. Entende? Então, esse vinho é considerado como o Espírito de Deus, né? Por isso que de lá, não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, e ele vai excitar você para buscar as coisas de Deus. É o que o salmista falou, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são como cães mudos, não pode ladrar, anda adormecido, está deitado e gosta do sono. Então, olha aqui, pessoal. Atalaia, para que Isaías foi falar para aqueles... Isaías estava falando que aqueles pastores, aqueles líderes que estavam guiando aquele povo, o que é que ele disse? Ele disse, olha, todos os seus atalaias aí estão cegos. Está fora da visão espiritual de Deus. Estão fora. Aí o que é que ele falou mais? Nada sabe, ele não sabe nada. Ele está pensando que sabe algo, mas não sabe. Todos são cães mudo. Então, são cães gulosos aí que só estão tirando aí o seu dinheiro aí. Tá sarrafiando você. Tá? Tá mudo, não fala nada. Não pode ladrar. Então, colocaram uma mordaça na boca dele. Não pode ladrar. Anda adormecido. Então, tá dormindo. Estão deitados, só fica... tá deitado, tá? Então, tá na inércia. É o que acontece quando você entra no sono espiritual. Você entra na inércia, não tá fazendo o trabalho da espiritualidade. E gosta do sono. Então, e ainda ele gosta de estar nesse sono. Ah, esse sono é gostoso, tá? Eles gostam. Então, é isso que está acontecendo com a maioria dos atalaia que estão aí, tá? Estão tudo no sono aí, estão gostando do sono, tá? Estão gostando de ser cão guloso, de tirar aí as coisas das pessoas. Ah, né, que beleza, é isso aí. Tá aí, tá no sono aí. E nada entende, tá? A Bíblia tá falando coisa que não sabe. É tudo cego. Então, foi isso que Isaías falou daqueles profetas que estavam ali. Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Tessalonicense 5, versículo 6. O que é que fala aqui, pessoal? É Paulo, né? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Não durmamos como os demais. Então, tem muita gente dormindo. Naquele tempo, o apóstolo Paulo viu que tinha muita gente que não estava entendendo nada, tudo dormindo, tá? Até os pessoal lá de Corinto que ele foi levar a espiritualidade, eles entenderam como uma religião. Tá tudo dormindo aí, ó. Até o próprio as pessoas que estavam no grupo que o apóstolo Paulo estava ensinando, estavam dormindo. Imagine uma pessoa que está lá fora, pessoal. Está num sono bem profundo que... O que é isso? Espiritualidade? Nunca vi isso, não. Então, não durmamos. Então, você que está desperto, você não durma como os demais, né? Fazendo coisas aí de quem está dormindo, tá? Porque tem gente que está dizendo que está desperto, mas está fazendo obras daqueles que estão dormindo aí. Tá na ignorância. Fazendo obra de ignorância. Não pode, pessoal. Você diz que não é desperto? Então faça a obra da luz. Faça a obra daquele que é do dia, não daquele do que é da noite. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Não faça obras da ignorância, daquele do que é da noite. Faça a obra daquele do que é de dia. Mas tem pessoas que estão dizendo que é do dia, que é desperto, mas está fazendo obra de ignorância. Aí eu não entendo, tá? Eu preciso entender isso aí. Então, esse é um falso despertar, tá? É um falso despertar e, e ainda ele pode ter, ele está semi-consciente, mas ainda não toma decisão. Então, fica no meio da espiritualidade e fica até enganando as outras pessoas, tá? Isso acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo agora, tá? E eu sinto muito. E você precisa aqui, você que acessa o meu canal de espiritualidade, você precisa estar ciente disso. Porque se você tiver em um meio desse, você observa e deixa essas pessoas, tá? Deixa elas e faça o seu trabalho espiritual. Entre na sua programação espiritual, no seu propósito. É isso que interessa, tá? Com o coração sincero, com amor, com alegria, tá? É isso que você tem que fazer. Não é ficar grudado aí nas coisas materiais, pensando que está desperto, não está desperto coisa nenhuma. Tá? Aí ele fala, Salmo 13, versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Olha, olha o que o salmista falou, pessoal. Tá? Depois você vê como as coisas. A Bíblia fala, tá, pessoal, do sono espiritual, tá? Que é o sono da morte. Da morte o quê? Da morte espiritual, que é o quê? Que é o afastamento da sua consciência, da consciência de Deus, tá? É isso que significa o sono da morte. Aí ele fala: olhe para mim, Senhor, tá orando, né? Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos. Então, essa iluminação dos olhos é o quê? É o despertar da consciência, que é abrir o terceiro olho espiritual, para que você veja. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá para os Efésios. Né? Eu oro por você para que Deus dê entendimento e abra os olhos do seu coração. Então, coração tem olho? Não, o coração da alma. Então, a alma tem uma visão espiritual, tá? Que é o quê? É a visão, é o que é chamado aí no meio da espiritualidade como o terceiro olho, tá? Terceiro olho, que aqui o chakra frontal, que é ligado com a pineal, tal. Então, tem uma conexão aí com todas essas glândulas que a gente aqui humano percebe, tá? Então, é esse olhar aí
que ele fala que é abrir os olhos do coração, porque coração não tem olho, né? Se a gente for olhar isso naturalmente, coração não tem olho, porque o coração aqui representa a alma. Entende, pessoal? Essa é a confusão aí que eu vi em muitas igrejas evangélicas. Então, quando eu falei aqui um dia sobre o terceiro olho, né? Eu digo, não, isso não tem na Bíblia, isso é coisa do lado do espiritualista, até os ocultistas falam sobre esse terceiro olho. Não, isso não tem a ver com espiritualidade, isso não tem a ver com o evangelho, não tem nada a ver. Por quê? Não, é por isso que de lá, os atalaia não vê nada, não enxerga nada, não enxerga isso. O que é esse olhar que vai ser iluminado o olho do coração? Que olho é esse do coração que tem que ser iluminado? Você já viu o coração ter olho? Você entende, pessoal? O apóstolo Paulo está falando aquilo, os irmãos entenderam, tá? Daquele tempo entenderam. Mas os da agora não estão entendendo. Por quê? Estão fora da frequência que aqueles irmãos tiveram, que é a frequência do despertar. Eles entenderam que o apóstolo Paulo estava falando uma metáfora, que era o coração, que era a alma dele, que eles tinham que trabalhar para despertar esse terceiro olho, para ele ver, entender as coisas espirituais, entender a Bíblia, entender as escrituras, entender qual é o propósito dele que ele veio fazer aqui. Sem abrir esse terceiro olho, você não vai entender nada disso. Mas abrir esse terceiro olho, pessoal, dá um medo, tá? As pessoas sentem medo de abrir esse terceiro olho. E você não pode voltar mais, tá? Então, o salmista estava pedindo, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos. Então, ilumina o que falou lá, desperta tu e Cristo te iluminará. Então, ilumina meus olhos, ilumina os olhos da alma. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então, do contrário, se não haver iluminação, você vai dormir o sono espiritual, o sono da morte. Se não despertar, você está no sono da morte, tá? E tem muito aí no sono aí da morte, tá? Da espiritual, que é afastado de Deus. Tem muitos aí. Até religiosos estão dormindo nesse sono da morte. Imagina as pessoas que estão aí, tá? Agora vai ano novo aí, vai entrar aí, vai estar tudo dormindo aí, tá? Sabe nem o que é espiritual, sabe de nada, tá? Tá tudo dormindo. Tá? Até aqueles que estão no meio religioso estão dormindo, imagine. Então, tem que despertar verdadeiramente. Então, e como sair desse sono de inconsciência? Como é que você sai do sono da sua consciência? É você despertando verdadeiramente, abrindo esse olho do coração, que é a iluminação da sua alma. Você vai sair dessa frequência e aí você vai sair desse sono da morte que fala aqui em Salmo 13, versículo 3, que é o sono da morte, que é o sono espiritual. Deu para entender, pessoal? Eu quero que eu repita o vídeo para ficar mais 2 horas de relógio para você entender isso, tá? Eu vou repetir mais 2 horas de relógio. Será que você vai aguentar assistir? Você vai dizer, muito grande, moço. Eu não aguento não, eu não aguento ficar assistindo esses vídeos do irmão Samuel. Tem outros que querem mais até 3, 4 horas me assistindo, tá? Tem gente que fica repetindo o dedo assim, ó, voltando o dedo para ver o que, é que eu tô falando. Repetindo, eu digo, é mesmo? Eu boto o dedo, repetir o que você fala. Então, para se tornar 4 horas de relógio, você repete de novo, tá? Para você aprender sobre essas coisas espirituais, tá, pessoal? Espero que você, se tiver em alguma fase desse sono aqui, que que eu falei aqui, a fase, né? Primeira, sono profundo, sono curto
semi-desperto, ou então você está no despertar da consciência. Qual é o sono que você está? Você está despertando do sono? Você está no sono profundo? Você está semi-desperto? Ou você está naquele sono curto? Dorme, acorda, não sabe o que quer. Você vai avaliar agora aí, tá, pessoal? Qual é o tipo de sono que você tá, a sua consciência. E você vai ver, vai trabalhar para você entrar na frequência, tá? Você entrar na espiritualidade verdadeiramente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido esclarecimento sobre isso, né? Porque eu tô vendo aqui que tem muitas pessoas novas no meu canal, então eu preciso falar isso, tá? E até pessoas de outros grupos religiosos, porque até eles vão pensar, tá? Que estando no grupo religioso é estar desperto. E às vezes não é, tá, pessoal? Você pode estar lá, tá? Gosta até lá do líder, lá do pastor, tá? Você gosta lá do ambiente das pessoas. Mas aí eu tô falando isso do despertar da sua consciência. Para ver se você verdadeiramente está no despertar, tá, pessoal? Porque tem pessoas até no meio aqui espiritualista, pessoal, tá dizendo que está desperto, mas está fazendo obra das trevas. Dá para entender um negócio desse? Eu sou desperto, eu despertei, eu despertar, eu entrei numa nave, eu fui levado espiritualmente para o céu, mas está na prática dele, você vê, é um comportamento de uma pessoa que está ignorante. Eu pergunto, será que essa pessoa despertou mesmo? Eu tenho que fazer, pessoal, tá? Uma análise, tá? Você também pode me analisar aí. Será que ele está desperto mesmo? É isso, tá, pessoal? Então, a gente tem que olhar essas coisas. Porque senão a gente entra aí em furada, depois até a gente fica zangado com Deus, tá? Porque a gente não ouve o chamado da... Aí entra no engano aí, ai, fui enganado. Ai, muito tempo me enganaram. E cria uma revolta na hora que a gente desperta, tá? Cria uma revolta porque pessoas que estavam aqui para ajudar a gente tá nos enganando, tá? Quando a gente descobre isso, a gente fica pé da vida, né? Mas é isso, tá, pessoal? Agradecer a vocês por mais um vídeo, né? Obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.